Imagine viver entre os mortos, todas as noites, sozinho, ouvindo o sussurro da terra e o silêncio dos túmulos. Esse é o mundo de Elias Moura, mais conhecido como Rigi, o coveiraço que viu o que ninguém deveria ver e que decidiu contar o que jamais deveria ser contado. Se você tem coragem, acompanhe cada detalhe deste vídeo, porque acredite, nada aqui é invenção. As batidas são reais. Os olhos sob a terra, ele jura que ainda o observam, e entender exatamente o que aconteceu naquela noite pode ser a única forma de impedir que isso aconteça de novo com você. Deixe seu like para apoiar essa história macabra e ajudar o canal a continuar trazendo relatos sombrios como este. E lembre-se, o mal se esconde nos detalhes. Perder uma palavra pode custar mais do que você imagina. Trabalhar à noite no cemitério sempre exigiu nervos de aço. No começo, eu achava que era só lenda. Essas histórias que o povo conta sobre vultos entre os túmulos e sussurros vindos do além. Risos nervosos e olhares supersticiosos faziam parte da rotina de quem me via entrar pelas grades enferrujadas depois do pôr do sol. Diziam que os mortos não dormem em paz quando a lua está escondida. Eu ria, achava tudo um exagero. Mas depois de 20 anos cavando covas e acompanhando enterros solitários sob o luar, aprendi que há coisas que não se explicam com a luz do dia. Foi numa dessas madrugadas úmidas e sem lua que algo realmente me fez duvidar da minha sanidade. A chuva tinha caído o dia inteiro e o solo estava encharcado, o barro escorregadio sob as minhas botas. Eu estava terminando de fechar uma sepultura antiga, exumando os restos de um túmulo datado de 1876 para liberar espaço, prática comum por aqui. Era um trabalho pesado, mas rotineiro, até que vi um vulto, rápido demais para ser um animal, grande demais para ser apenas sombra. Entre uma batida e outra da pá contra a terra, o silêncio parecia crescer ao meu redor como uma bolha. E foi então que ouvi. Chamavam meu nome, sussurrado, trêmulo, saindo de todos os lados e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Girei em círculos, a lanterna tremendo em minha mão, mas só havia lápides, cruzes e a névoa rasteira. Achei que minha mente estivesse pregando peças, a exaustão, talvez. Mas o sussurro continuava, cada vez mais próximo, cada vez mais íntimo, como uma lembrança esquecida tentando se arrastar de volta à consciência. Quando me aproximei do túmulo aberto, o ar ficou gelado, e juro por tudo que é sagrado, vi mãos, pálidas, ossudas, saindo da terra como se implorassem por libertação. Me afastei tropeçando, caí de costas e, por um instante, não consegui respirar. As mãos sumiram tão rápido quanto apareceram. Nenhum sinal de que haviam estado ali. Quando recobrei a coragem e olhei novamente para o buraco, vi apenas os restos da madeira podre e ossos antigos, secos, inertes. Nada parecia ter se movido. Mas o cheiro de terra úmida misturado com algo pútrido e doce, ainda estava no ar. E os sussurros agora estavam dentro da minha cabeça. Desde aquela noite, algo mudou. As sombras parecem me seguir. Os sussurros não cessam, mesmo longe do cemitério. Às vezes, olho para o espelho e sinto que há outra presença ali, atrás de mim, observando em silêncio. Não sei o que desenterrei naquela noite, se foi um corpo, uma alma esquecida ou algo muito mais antigo e faminto. Só sei que não estou mais sozinho e que toda noite, quando o relógio marca 3 da manhã, ouço a terra do jardim se mexendo, como se algo estivesse tentando sair. Naquela noite, havia recebido ordens para abrir uma cova no setor mais antigo do cemitério, onde os nomes nas lápides já tinham sido apagados pelo tempo. Era uma área esquecida, onde a natureza parecia ter tomado tudo de volta. Os túmulos cobertos por musgo, as cruzes caídas e rachadas, e as árvores,
Cresciam de forma estranha, retorcidas como se sentissem dor, com galhos secos apontando para o céu, como dedos implorando socorro. O ar era pesado, úmido, difícil de respirar. Parecia que algo naquele solo rejeitava a presença dos vivos. Recebi a localização exata: túmulo 47A. Não havia mais placa, nem sinal de quem estava enterrado ali. Era só um retângulo de terra afundada, marcado por um crucifixo torto. Comecei a cavar sem pensar demais, tentando ignorar o silêncio absoluto ao meu redor. Mas logo, um som estranho começou a se formar, abafado, vindo de baixo. No começo pensei que fosse minha imaginação, o vento talvez, mas o som persistia. Um choro, um sussurro. Era impossível distinguir, mas estava ali, crescendo. A pá bateu em algo, parecia madeira, mas não como as tábuas modernas de caixão. Era antiga, escurecida, quase fossilizada. Encostei o ouvido próximo à terra, sem saber porquê, e então ouvi claramente. 3 batidas, lentas, deliberadas, como se alguém lá embaixo estivesse pedindo para sair. Meu sangue gelou. Recuei alguns passos, mas algo em mim, uma curiosidade mórbida ou talvez pura insanidade, me fez continuar. Removi a terra com as mãos, exposto ao cheiro forte de mofo e algo mais, algo que lembrava carne podre e flores mortas. Quando consegui abrir parte da tampa, o que vi me perseguiu desde então. O corpo ali dentro não estava decomposto, apesar dos anos. Tinha os olhos abertos, vidrados, e um sorriso, largo demais para ser humano. Antes que eu pudesse reagir, ele se moveu. Um espasmo, como se tivesse acabado de acordar. Fechei a tampa num impulso, tropecei e corri, deixando tudo para trás. Desde então, evito aquele setor. Tento não pensar no que vi, mas todas as noites sonho com aquele sorriso. Sinto que algo ali embaixo não está mais adormecido. Às vezes, escuto as batidas, não no cemitério, mas nas paredes da minha casa, sempre 3, sempre à mesma hora. E agora, sei que não foi só uma escavação, foi um chamado, um aviso, e eu atendi. Meu coração disparou. Encostei o ouvido no solo, movido por um impulso que ainda não consigo explicar, e ouvi claramente 3 batidas, lentas, espaçadas, firmes, como alguém pedindo para sair. Fiquei parado por alguns segundos, o som ecoando dentro da minha cabeça, como se tivesse entrado pelos meus ossos. Tentei racionalizar, talvez pedras rolando, raízes se rompendo sob o peso da terra, mas eu sabia que não era isso. Aquelas batidas tinham ritmo, tinha intenção, e isso me gelou até a alma. Jurei a mim mesmo que era impossível. Enterros recentes não eram feitos naquele setor há anos. A lista de registros confirmava isso. A última sepultura aberta ali datava de 1939. Ainda assim, algo naquela terra parecia inquieta, viva, como se respirasse. Mesmo com o medo crescendo dentro de mim, como uma maré escura, continuei cavando. A pá tremia nas minhas mãos, mais do que o frio justificava. A cada golpe, o som das batidas se tornava mais distante, como se recuassem, aguardando. Foi quando minha pá tocou algo que não era madeira. O som foi seco, metálico, diferente de tudo que já tinha escavado. Rapidamente, limpei a área com as mãos. Era pedra, mas não uma pedra comum. Tratava-se de uma tampa esculpida, coberta por símbolos que não reconheci. Letras curvas, quase orgânicas, como se tivessem crescido por conta própria ali. O material parecia antigo, mas estava intacto. Nenhuma rachadura, nenhuma marca do tempo, como se alguém a tivesse enterrado ontem, ou como se alguém a tivesse selado. Aproximei a lanterna e observei melhor os símbolos. Nenhum deles fazia sentido, mas ao olhar por muito tempo, comecei a sentir dor de cabeça. Os olhos ardiam. Algo naquela tampa me repelia e atraía ao mesmo tempo. Respirei fundo, tentando manter o controle, e toquei a pedra. Estava quente.
quente como se tivesse sol por dentro. E nesse momento, ouvi um som vindo de dentro. Não era mais batida, era algo se movendo, como unhas arranhando o interior do sarcófago. Dei 2 passos para trás, tentando convencer a mim mesmo que já tinha ido longe demais. Mas então, a tampa vibrou, quase imperceptivelmente. O ar ao meu redor mudou, ficou denso, carregado, como o silêncio antes de uma tempestade, e algo escapou dali. Não vi forma, não vi rosto, vi apenas a sombra. Ela subiu como fumaça, se contorceu no ar e desapareceu na escuridão atrás de mim. Por um instante fiquei paralisado. Um cheiro de incenso antigo, sangue seco e terra molhada me envolveu. Senti que algo estava livre e que tinha me visto. Não tive coragem de fechar a cova. Deixei tudo como estava, fugi do cemitério e passei o resto da noite trancado em casa, tremendo feito criança. Desde então, animais somem perto do portão do cemitério. As flores murcham rápido demais e todas as noites, à mesma hora, ouço 3 batidas, não na terra, mas na minha porta. Quando limpei a superfície, vi símbolos que jamais tinha visto. Pareciam letras, mas distorcidas, como se tivessem sido escritas por uma mão enlouquecida ou desesperada. Algumas curvas se torciam como serpentes, outras terminavam em espinhos, e quanto mais eu olhava, mais pareciam se mover, mesmo que imperceptivelmente. Aquilo não era arte humana, era um aviso, um lacre, um idioma que não pedia para ser lido. Ele exigia ser temido. Antes que eu decidisse o que fazer, a pedra tremeu levemente. Dei um passo para trás, pensando que fosse minha imaginação. Mas então, a tampa se moveu, sozinha. Arrastou-se com um rangido profundo, como um grito abafado vindo das entranhas da terra. O som pareceu ecoar dentro do meu crânio, e a temperatura ao meu redor caiu de repente. Da abertura, subiu uma névoa densa e pálida, gelada como gelo seco, mas úmida como a respiração de um doente. O cheiro invadiu o ar, mofo, terra encharcada e algo mais, algo antigo, podre e indescritivelmente errado, um cheiro que parecia carregar o peso dos séculos. Inclinei-me sobre a cova, contra todas as vozes da razão que gritavam para eu correr. Dentro, vi apenas escuridão. Mas não era o escuro comum. Era um negrume que parecia absorver a luz da lanterna, como se houvesse uma ausência viva ali. Senti os pelos do meu corpo se eriçarem, e então eu soube. Não havia nada visível lá dentro, mas havia algo me olhando. Não com olhos físicos, mas com uma consciência, uma presença que invadia minha mente como um sussurro de loucura. E esse olhar, silencioso, opressor, me despia por dentro, remexia nas minhas lembranças, pesava meus pecados. Minhas pernas ficaram bambas. O chão pareceu se mover sob meus pés. A pedra exalava uma energia que pressionava o ar, sufocante. Senti um zunido nos ouvidos, um latejar nas têmporas, e quase desmaiei ali mesmo. Só consegui me afastar quando a névoa começou a se espalhar para fora da cova, se arrastando pelo chão, como uma criatura viva. Aquilo não queria apenas sair. Aquilo sabia que estava livre e estava me deixando ir. Por enquanto, corri como nunca corri na vida. Não fechei o sarcófago, não cobri com terra, não voltei lá desde então. Mas o que quer que estivesse ali não ficou preso. Sinto sua presença agora, em lugares onde a escuridão dura mais do que deveria, em reflexos que não acompanham meus movimentos, em sussurros que chamam meu nome quando estou sozinho. Aquela coisa me viu, e, de algum modo, agora ela faz parte de mim. Fugi. Não pensei 2 vezes. Larguei as ferramentas ali mesmo, as mãos sujas de terra e medo, tropeçando nas raízes que pareciam mãos tentando me deter. Corri sem olhar para trás, a respiração rasgando meu peito, o coração quase saindo pela boca. Quase quebrei a perna ao pular a cerca enferrujada, mas nem isso me impediu. A única coisa que importava naquele momento era me afastar, o mais rápido possível,
daquele buraco escuro e do que quer que estivesse acordando lá dentro. Desde aquela noite maldita, não fui mais o mesmo. As pessoas dizem que pareço mais pálido, mais calado, mas não sabem o que vi, não sabem o que senti, porque quando encarei aquela escuridão dentro do sarcófago, não vi apenas o vazio, vi consciência, uma presença ancestral, faminta e, acima de tudo, paciente. Desde então, tenho pesadelos todas as noites, sonhos úmidos, sufocantes, onde a terra me engole e braços me puxam para baixo, enquanto vozes sussurram meu nome, repetidamente, em línguas que eu nunca ouvi, mas, de alguma forma, entendo. Sonho com olhos, olhos enterrados sob a terra, abertos, fixos, me vigiando. Às vezes vejo-os entre as árvores, nos cantos escuros do meu quarto, até mesmo nos espelhos. Nunca piscam, apenas observam, julgam, chamam. E o pior é que eu sinto vontade de responder, de voltar, como se uma parte de mim ainda estivesse lá, debaixo da terra, presa entre a carne morta e os símbolos que não deveriam ter sido perturbados. E há as batidas, sempre 3, sempre no mesmo ritmo. Começaram fracas, como um eco distante, mas agora posso ouvi-las mesmo durante o dia, abafadas sob meus pés, como se a terra tivesse coração e ele batesse por algo que despertei. Quando passo perto daquele setor do cemitério, mesmo sem entrar, sinto o chão vibrar, o ar pesar e as batidas recomeçarem. É como se aquilo soubesse que estou ali, que estou perto, que ainda pertence a mim de algum modo. Tenho evitado voltar, mas sei que não posso fugir para sempre. Aquela coisa não foi apenas libertada, ela me marcou. Sinto isso na pele, nos ossos, nos pensamentos que não são meus. Algo foi iniciado naquela noite, algo que exige ser concluído. E cada vez que ouço as batidas, percebo que o tempo está se esgotando. Não é um chamado qualquer, é um ultimato. Talvez no fim eu tenha cavado mais do que uma cova, talvez tenha aberto uma porta, e agora ela não se fechará sozinha. Hoje, enquanto escrevo isso, ouvi pela primeira vez as batidas vindo debaixo da minha própria casa. 3 batidas, lentas, espaçadas, do mesmo jeito que ouvi no cemitério, naquela noite em que tudo começou. Só que agora elas estão aqui, sob meus pés, no chão da sala onde costumava me sentir seguro. Tentei ignorar, pensei em encanamento, em estalos da madeira velha, em qualquer explicação racional, mas o som veio de novo, 3 vezes, como um lembrete, como uma sentença. Não há como explicar isso a ninguém. Já tentei contar o que aconteceu, mas meus colegas de trabalho dizem que ando estressado, que tenho cavado demais, dormido pouco, e talvez eu esteja, mas isso não muda o fato de que o que quer que estivesse naquele sarcófago agora está me seguindo. Ou pior, está ligado a mim. Não fui só um coveiro naquela noite, fui testemunha. Ou talvez algo pior, um cúmplice. Fui a mão que removeu a terra, que abriu a tampa. Fui o canal pelo qual aquela coisa retornou. Desde aquele dia, minha vida tem se tornado uma extensão daquele buraco. Tudo está mais escuro, mais denso. Às vezes ouço vozes vindo do ralo, ou sussurros atrás das paredes, chamando meu nome com a mesma cadência suave e doentia. Meus sonhos são sempre os mesmos, uma escada que desce eternamente, feita de ossos e raízes, e no fim, olhos me esperando. Sempre os olhos, fixos, antigos, famintos. Começo a achar que essa coisa não está apenas me perseguindo, está me transformando. Minhas mãos tremem de um jeito que não é cansaço. Meus pensamentos não são mais só meus. Tem horas em que me pego encarando o espelho por tempo demais, esperando que algo se mova atrás de mim. Tem dias em que esqueço meu próprio nome, mas nunca esqueço as batidas. 3. Sempre 3. Em qualquer lugar onde eu esteja. Se você encontrou este relato, talvez ainda haja tempo para mim. Talvez contar seja a única forma de quebrar esse laço. Mas no fundo, sei que é inútil. Aquilo que despertei naquela noite não quer ser esquecido.
Ele se alimenta da lembrança, da culpa, do medo. E agora está mais perto do que nunca. A cada batida, a terra sob mim parece mais fina, como se, em breve, algo fosse emergir. Não estou mais escrevendo para avisar. Estou escrevendo para confessar. Eu abri, eu vi, e eu deixei sair. Obrigado por assistir até o fim. Se essa história te arrepiou, compartilhe com alguém que duvida do que existe além da Terra. E agora, clique no vídeo que vai aparecer na tela. Tem mais mistérios esperando por você.